E agora, para encerrar o nosso programa de hoje, nós vamos chamar o senhor Carlos Sherman, que é PhD, pesquisador associado à Universidade de Bordeaux, com a palestra A Neurociência da Busca pela Felicidade. Boa tarde. Eu separo vocês do porco no rolete. É uma responsabilidade. O tema que me traz nessa terceira participação nesse maravilhoso evento, o SBA, estive em outras oportunidades, em outros desafios. O tema de hoje é aparentemente menos técnico. Bom, eu me doutorei recentemente pela Université de Bordeaux e espero estar habilitado a tocar nesse amplo e importante tema, talvez fulcral, da felicidade. Mas, antes disso, permeei o setor em áreas tecnológicas, controle e otimização de processo, planos diretores, transformação organizacional. Alguns de vocês foram meus clientes em 130 usinas, em 32 países, desde 1992, quando o Zé Paulo abriu as portas do setor para mim, depois o Gonzales, na Guarani, nosso querido amigo que se foi, e finalmente eu quero dedicar um abraço especial ao Fernando Vicente, que me lançou esse desafio. Bom, sem delongas, eu me comprometi com o Fernando a enfrentar esse tema, mas de maneira científica. Não que a felicidade não mereça qualquer tipo de abordagem poética, mas não é o meu intento aqui. Eu quero impactá-los, realmente impactá-los, com uma visão inteiramente nova do assunto. A minha busca pela felicidade começou mal, porque eu não consegui encontrar nenhuma organização no mundo com felicidade no título. A OECD em Paris, o seleto clube dos países das nações ricas, recomenda o conceito de well-being, de bem-estar, da procura do bem-estar, ao invés de happiness, ao invés de felicidade. Mas no Oxford Dictionary são sinônimos. Um candidato a single measure, a uma medida consistente, seria o subjective well-being, ou a percepção de bem-estar. Porque efetivamente medimos esse tipo de construto através da autodeclaração, através da percepção individual, do solipsismo, a percepção de cada um. Pois sobram definições poéticas e, insisto, pretendo não ser piegas e não posso desrespeitar essa seleta plateia. Então vamos também não posso me valer de impressões pessoais, né? Estou aqui para abordar o tema de forma científica. Bom, como outline, nós estamos mais ou menos felizes. O Quark ou o Jaguar, um livro de Murray Gell-Mann sobre a complexidade,
onde Gell-Mann trata de demonstrar que o quark é uma entidade muito mais simples do que o jaguar, isso como uma ponte para atingir o ser humano. Perdão. Como operam as nossas emoções, o que é felicidade, por que buscar a felicidade, o que revela o Gallup Happiness Report, o que revela o estudo mais longevo já feito pelo homem, o The Harvard Happiness Study. E a ciência pode mostrar, também pode mostrar o caminho para a felicidade? Pois comecemos investigando a nossa capacidade de perceber a felicidade ou de perceber qualquer coisa. Em 1992, 93, eu voltava da Colômbia, trabalhava com uma série de usinas na Colômbia e aterrissei em São Paulo a tempo de assistir ao show do U2 em São Paulo, e na abertura centenas de telões exibiam essa mensagem enigmática, e eu, de fato, desafio vocês a negá-la. Nós estamos mais felizes? Por exemplo, vocês sabem se as métricas da felicidade indicam uma resposta positiva ou negativa? Vocês sabiam que em apenas 250 anos de ciência, todos os dados são da Our World in Data, de Oxford e do Instituto Martin, que eu frequento diuturnamente, nós triplicamos a expectativa de vida. Enquanto a mortalidade ao nascer caiu mais de 40 vezes. A violência caiu mais de 100 vezes e continua caindo. Nós, um nível razoável de educação aumentou 8 vezes, de 10% para mais de 80%, quase 90% da população mundial, que aumentou 8 vezes pela adaptabilidade, mesmo amortecida por medidas de controle da natalidade. Quando pergunto a qualquer audiência sobre como se distribuem as mortes por dia, enquanto falo de felicidade, vocês sabiam que a taxa de homicídios é de 0,7%? Agora, cometer um homicídio contra si mesmo, suicídio, é 1,3%. E não estamos nos suicidando mais, estamos nos suicidando menos. 52% das mortes no dia de hoje estiveram relacionadas com câncer ou com doenças cardiorrespiratórias, e 80% delas com pessoas acima de 70 anos. Não vivemos pior. O que significa estar educado em 2024? Você precisa estar preparado para enfrentar os fatos, os dados, saber lidar com esses dados, conceitos estatísticos, normalmente mal chamados de inteligência artificial, a maior parte deles pura correlação estatística, mas que muitos profissionais nem dominam como deveriam para viver na complexidade emergente. Sim, nós também declaramos que estamos mais felizes, e é consistente com a prosperidade, é consistente também com o desenvolvimento da educação e da cognição, nossa alavanca para fazer a diferença. Mas estamos
nos declarando muito menos felizes do que deveríamos. E se nós estivéssemos bem informados sobre a realidade, seríamos obrigados a nos render a essa quantidade de fatos. É óbvio, não chegamos ao fim e não chegaremos. E a saúde mental humana? Muitos dirão, não, isso em detrimento da saúde mental humana. Veremos. Qual é o seu nível de informação sobre o que nos torna humanos? Sobre o que nos torna um animal superior, complexo, no topo do rol cognitivo? O Quark e o Jaguar, um livro que eu recomendo, de Murray Gell-Mann, Prêmio Nobel em 1969 pelas contribuições na física, fundador do Instituto Santa Fé. Merecemos, inclusive, dirijo isso a essa mesa, um instituto, um grupo de estudo da complexidade. Gell-Mann escreveu esse livro para mostrar que a complexidade não está no estudo da mecânica quântica, que, aliás, é a nossa ciência mais exata, embora nenhuma seja. O erro é um fator essencial do empenho científico. O Jaguar é o complexo, você é complexo. E o que significa ser humano? Tecnicamente, fisiologicamente. Para traçar um breve perfil de nossa natureza, eu tenho que citar a força inexorável da genética comportamental. Sim, é o grande fator diretor em nossa natureza, em nossa tomada de decisões, em nossa personalidade. Não existem dois iguais, não somos felizes da mesma forma. Se não formos capazes de fazer uma leitura correta da realidade, se não temos a capacidade de entender o comportamento humano em profundidade, não saberemos quando a felicidade chegou ou não, confundiremos sensações, jorros, experiências passageiras com legado, com propósito. Não somos felizes da mesma forma, porque não existem duas pessoas iguais, não existem duas pessoas com os mesmos vieses, com os mesmos bias cognitivos, com a mesma natureza e personalidade. Nós somos livres, mas aí eu perco a maioria dos meus amigos. O cérebro opera automaticamente. É o que vocês verão nos próximos anos e o que veem hoje, partindo com força de Stanford, com Sapolsky, dizendo com todas as letras, não existe a menor chance de livre-arbítrio agostiniano. O seu cérebro, o meu, opera automaticamente, involuntariamente. Nós somos previsíveis, mas não somos propriamente racionais. O racionalismo seria uma espécie de auditoria de nosso comportamento, amplamente comprometido pelos bias cognitivos, que emergem com mais força conforme a complexidade aumenta, e é o caso. Nós somos o nosso cérebro, de certa forma, né? Eu digo que o transplante de cérebro é o único onde só o doador é beneficiado. E estamos sempre comparando o nosso interior, as nossas impressões, com o exterior dos demais. Esse quadro, essa definição um tanto quanto negativa do ser humano, autômata, ela é fundamentalmente realista. É uma síntese do que a neurociência sabe hoje, com 68 prêmios Nobel ao presente, desde Carral, em 1906. Esse estudo é fundamental, 45 milhões de pessoas investigadas, 56 mil pares de gêmeos. Entre 50% e 80% de nossas ações decorre da genética.
Entre 0 e 10 do meio compartilhado, ou seja, da família. Agradeça aos seus pais, mas antes pelos genes. A genética não tarda e não falha. Entre 20% e 40%, meio não compartilhado, como o estudo é sobre gêmeos, meio não compartilhado por gêmeos. Robert Plumbing, do King's College, diz: é insólito que a essa altura, com a força inexorável da genética sobre a nossa personalidade, sobre a educação, e nós não tenhamos levado isso a sério em nossos sistemas educacionais. O rol cognitivo, e nós ocupamos o topo dessa posição, é a coevolução da inteligência, da sociabilidade, um ponto-chave na definição do que é ser humano, e da linguagem. A linguagem é um instinto que permite uma arte marcial. A linguagem, nos primórdios, era um fator de coesão entre parceiros, mas ela tinha que ser complexa o suficiente para o inimigo não entender o seu significado. Depois a linguagem passou a ser uma componente fundamental no congraçamento, transcendendo dos círculos, dos clãs e dos círculos consanguíneos, para permitir a integração de vilas, cidades, países e hoje União Europeia. A cognição é o nosso conjunto de funcionalidades, desde os elementos sensores, a caracterização de sinais, os dicionários semânticos da nossa vida, as nossas árvores de significados, de conceitos, todo o complexo do nosso processamento de informação. E eu tenho um objetivo em insistir na cognição enquanto falo de felicidade, porque é exatamente a partir de um melhor processamento da realidade que nós teremos mais chance de ser melhores em qualquer coisa. Os processos cognitivos utilizam, portanto, o conhecimento existente para descobrir novos conhecimentos. É aí que reside o nosso desenvolvimento, já que a personalidade é bastante estável ao longo de toda a vida e não é mutável. A nossa personalidade vem em gabaritos, nas amígdalas, gabaritos emocionais, na região ventral medial do lobo pré-frontal, gabaritos de freios sociais. Parafraseando Gazzaniga, somos livres, mas o cérebro opera de forma automática. Não há qualquer chance de livre-arbítrio. E, bom, já mencionei Sapolsky. A advertência de Kahneman, um expoente em nos chamar a atenção para os bias cognitivos humanos na tomada de decisões, é fundamental. Podemos estar cegos para o óbvio e cegos também para a nossa própria cegueira. Mais de 200 bias cognitivos no caminho de nossas decisões. O cidadão moderno precisa estar preparado para esses bias, precisa dominar a estatística, precisa dominar o pensamento bayesiano. Quantos de vocês sabem qual foi o legado de Thomas Bayes? Isso é fundamental para o trabalho nas usinas. Isso é fundamental. Tomamos decisões equivocadas porque somos péssimos estatísticos. Só 17% da população mundial está no status de lucidez, analisado em mais de 50 países. Um estudo seminal, importantíssimo, de Felicia Huppert, de Cambridge. Mas podemos mudar essa condição e estamos mudando, estimulando a cognição. Por que é importante ressaltar a fragilidade humana? Autômatos biológicos desorientados, porque estamos medindo um acentuado aumento no fator G,
o Flynn Effect. No início do século passado, os nossos antepassados pontuavam em média 70 em testes de fator de cognição geral trazidos a valor presente. Hoje, esse limite é o limite do retardo mental. Nossas crianças na pré-escola são muito mais desafiadas do que estudantes de Harvard no início do século passado. Processar bem a informação, aderir à realidade, não nos torna pessoas melhores necessariamente, não. Mas é óbvio que a chance de realizar coisas melhores aumenta, já que a personalidade, insisto, é estável. Aumenta a inteligência e aumenta principalmente nos países em desenvolvimento, porque alguns países, a Europa já atingiu um determinado platô, que é o platô filogenético humano. E quando nós estimulamos a cognição até os nossos limites humanos, o que a gente encontra? A necessidade de composição, de associação de mais cérebros trabalhando juntos. Esse é um dos grandes sucessos da ciência, a estruturação de metodologia, de uma metalinguagem, onde muitas cabeças em lugares diferentes e concorrentes poderiam se unir para ser muito mais do que um cérebro, para ser uma constelação de cérebros humanos. E o resultado foi os números que eu mostrei no início. Aqui, apenas passando pelo fator G, o G-Factor, estabelecido por Spearman, já bastante desenvolvido ao presente e ignorado por todas as áreas, por todos os cursos de psicologia no Brasil. Eu tenho uma formação completa em psicologia, em neuropsicologia, em neurociência cognitiva, amplamente ignorados no Brasil. Não temos profissionais no Brasil. Sua área de RH está preparada? Eu asseguro que não. Eu asseguro. Muito brevemente, eu queria destacar como operam as emoções humanas, para um pequeno vislumbre na fragilidade de nossa percepção, lembrando da frase do U2. Nós não choramos porque estamos tristes. Não choramos. O sistema humano é muito mais dispendioso. Nós ficamos tristes porque estamos chorando. E isso foi estabelecido, esse modelo, por William James e Lange, no fim do século XIX. Recebemos estímulos do meio, captamos os estímulos com sensores periféricos. Isso vai a uma espécie de borneira, que é o tálamo, já na intersecção do córtex com o sistema límbico. O tálamo também tem conexão com o tronco encefálico e uma primeira estratégia, antes de você estar consciente, a famosa estratégia flight, voa, fight, enfrenta, freeze, congela, ou fawn, vira as patinhas para cima, oferece a barriguinha e se acerta com o agressor. Esse sistema já opera do tálamo, a intersecção com o hipotálamo, que produz neurotransmissores, que são mensagens que vão disparar processos no cérebro, e através da glândula, hipófise, vai cair na corrente sanguínea os mesmos neurotransmissores, as mesmas mensagens, cadeias proteicas. Já ouviram falar de dopamina, serotonina, endorfina, norepinefrina. A hipófise lança no sangue hormônios. Neurotransmissores de hormônios são a mesma coisa, recebe o nome de hormônio no sangue. E aí nós temos uma resposta fisiológica, aumenta o batimento cardíaco,
você toma mais ar nos pulmões, as pupilas aumentam, se dilatam, sem que você tenha tido consciência. Então entra um sistema Interoception System, que busca a homeostase do corpo e lê os sinais do seu corpo, lê variáveis chaves do seu corpo, informa o córtex, que aí sim toma consciência. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. A sua memória e dicionário semântico de longo prazo, ela tem ali um recall, tudo involuntariamente. E nesse momento se constitui uma experiência narrativa. Essa experiência narrativa produz então um sentimento declarado: estou triste. Só agora que isso aconteceu. O hipocampo, dependendo da magnitude, da importância dessa experiência, seja ela positiva ou negativa, a intensidade dessa experiência vai gravar com mais ou menos força essa impressão na memória de longo prazo. Lembre-se, não existe chance de livre-arbítrio, nenhuma chance. Eu sei que é absurdo isso, foi absurdo para mim há 26 anos atrás. Você é livre, mas seu cérebro é automático. As amígdalas guardam as nossas matizes emocionais em gabaritos estáveis. No meio da vida, quando a gente está lutando, enfrentando o mundo, nós nos adaptamos mais. Mas no final da vida, a nossa personalidade, ela vai assumindo uma força cada vez mais imperiosa. E também temos o gabarito na região pré-frontal, que guarda os nossos freios sociais. Todo pensamento, todo processamento mental tem componentes ofensivas e defensivas, emocionais e freios. Não existe essa de, pô, cara, você é muito racional, você é muito emocional. Não tem essa. O complexo, mesmo quando você é muito racional, o teu emocional está dominado pelo medo. Por isso você não ousa tanto, mas todo o processo mental é ofensivo e defensivo. O que é felicidade? O cuidado com a vida e a felicidade humana, e não a sua destruição, é o primeiro e único objetivo do bom governo. Célebres palavras de Thomas Jefferson, de um grande homem, ao que tudo indica, de grandes feitos, e o que ele propõe está amplamente dificultado pela história, e sabemos, e nisso a nossa cognição tem operado bem, pela corrupção, uma das maiores mazelas humanas, seguida pelo cinismo em negá-la, a corrupção. Psicopatas escalam as hierarquias públicas e privadas. Nós vivemos em mãos de psicopatas. Não é esquerda e direita que importa, isso é jogo de cena. A categoria que falta ser nominada com todo rigor é essa, a verdade é essa. Steven Pinker, um dos grandes nomes da atualidade de Harvard, Pinker bem define a felicidade de maneira neurocientífica. Eu não queria tomar tanto, isso vai ser disponibilizado a vocês com muito carinho, mas a felicidade é também um processo biológico que opera um antigo sistema em feedback. Esse sistema está rastreando os sinais de aptidão humana, de adaptabilidade, e de quando nós nos tornamos confortáveis ao operar, quando que a gente conseguiu liberdade e ordem na nossa vida, e ele vai nos realimentando sobre os momentos onde estivemos mais seguros, abastecidos, conectados. A função da felicidade é nos incitar a buscar as chaves para a aptidão.
Kahneman, que ganhou o Nobel em 2002 e fundamentalmente se dedicou à felicidade, depois adaptou isso ao bem-estar como algo mais estável, visto em perspectiva. Ele diz que a felicidade é determinada por fatores como a sua saúde, a homeostase. Não é possível, a depressão não é causada por tristeza, porque você está triste, você está tendo problemas. Não, a depressão é causada por uma base fisiológica. E diante dessa leitura, o sistema interoceptivo lê que você não tem condições de fazer mais e te derruba a tua motivação. Os relacionamentos familiares, as amizades, não é um papo piegas, isso foi medido. Nós somos fundamentalmente sociáveis. Quem não é, normalmente enfrenta algum transtorno, alguma dificuldade com a sua humanidade. E Kahneman destaca muito isso sempre. Se você tem algum domínio sobre o seu tempo, você deveria se sentir, em grande medida, feliz. Porque para isso, no mundo complexo que nós vivemos, convergem muitos êxitos, se você tiver tempo para usufruir. Mas quão bom é o suficiente? O dinheiro e os limites da felicidade. Kahneman e Deaton mediram $75 mil em 2010. Abaixo desse patamar, a saúde mental é comprometida, a cognição é comprometida. 2010, fechamos o ano com 1,8, seriam R$11.250 por mês. O salário mínimo foi de 510. É óbvio, os Estados Unidos, em termos de poder de compra, podemos dizer que está entre 7 e 10 vezes acima do poder de compra. Agora, de qualquer maneira, estamos muito distantes. Mas eu não proponho assistencialismo, não. A corrupção subtrai da economia, já amplamente denunciado. Kofi Annan, em um discurso célebre, pouco propagado, demonstrou como a corrupção é uma das maiores mazelas humanas, alimentando a criminalidade no mundo inteiro. Esse é o gap entre o valor que nós entregamos e o resultado que a maioria de nós consegue ter em retorno. Precisamos avaliar, mas precisamos avaliar o patamar brasileiro da dignidade, mas não buscá-lo assistencialmente, buscá-lo com produtividade, com eficiência, mas diminuindo a corrupção. Aí é que a gente alcança o famoso beco sem saída. Porque os psicopatas dominam as hierarquias públicas e privadas, não têm o menor interesse em facilitar o controle da corrupção. Bom, portanto, para Kahneman, a felicidade perdeu o valor de marcador científico por medir uma utilidade instantânea. Eu também prefiro adotar o termo de percepção do bem-estar. E percepção do bem-estar, porque ela é realmente relativa à tua personalidade. Pessoas que veem o copo meio vazio vão ver o copo meio vazio a vida inteira, e quem vê o copo meio cheio vai ver a vida inteira, mesmo se ficar tetraplégico. Depois de um ano, aquele cara que vê o copo meio cheio vai começar a fazer palestras motivacionais. O cara que ganha na loteria e vê o copo meio vazio, ele vai retornar em menos de um ano a reclamar da vida. À medida
da felicidade, portanto, tem componentes endógenas e exógenas, inescapavelmente. Como comentei antes. Em termos exógenos, o que mais impacta a felicidade é a desconexão social. Não é solidão no sentido de que você esteja sozinho ou maiormente sozinho, porque é uma pessoa discreta, gosta do teu espaço. Não, é desinteresse pelo outro, é desinteresse pela vida em sociedade, é desinteresse pela vida, pela felicidade de outras pessoas. Por que buscar a felicidade? Parafraseando Paul Bloom e paradoxalmente, tentar ser feliz diretamente pode ser incompatível com ser feliz. Porque tentar ser feliz implica insatisfação imediata das tuas necessidades e não em significado útil, que pode exigir, inclusive, um caminho sujeito a sacrifícios e contrariedades. Certas pessoas também não podem ser felizes. Uma pessoa, por exemplo, autodestrutiva, se você leva ela para uma festa, você está tirando ela de um ambiente com a chance dela justificar com propriedade a infelicidade dela. Existem pessoas, isso é fisiológico, podemos combater fisiologicamente, bioquimicamente, com fármacos, via de regra. Certas pessoas confundem felicidade com alegria, excitação, ou mesmo a mais completa falta de noção. Se nós não sabemos o que é ser feliz, como poderemos buscar a felicidade? Isso é felicidade? É muito interessante o trabalho de Kahneman também, no sentido de demonstrar que esse tipo de experiência vai ter um registro de memória muito frágil. Agora, pense comigo, pô. Você vai de férias para Paris, mas tem um detalhe nessas férias. Ao final dessas férias, todas as suas fotos serão apagadas. Perfeito. Ainda compensa. Porra, a experiência. Ok. Então, ao final da viagem, como no Men in Black, né, Homens de Preto, a sua memória vai ser apagada. Como nessa festa. Qual é o valor, qual a utilidade de ir para Paris, ter a experiência, se você não vai registrar aquilo na memória? Qual é o valor disso? Então, essa coisa da experiência imediata é algo discutível, para ser pensado. Nós, humanos, não somos assim. Nós, humanos, queremos a narrativa da viagem. O que a gente vai levar da viagem a Paris é a história que a gente criou sobre a viagem a Paris. Portanto, quando confrontamos happiness e well-being, a tão almejada felicidade pode parecer um jorro. Tecnicamente, nós ficamos com... os meus amigos indianos, que me perdoem, mandam fotos para mim dessa festa. O Holi é uma festa indiana, é uma espécie de carnaval brasileiro com menos bebida, né? Mas isso é um jorro, isso é essa questão da rave, desse momento fugaz, normalmente pelo teor alcoólico, também sujeito à amnésia. O que revela o Gallup Happiness Report? Os construtos da felicidade medidos pelo Gallup são a renda per capita, a expectativa de vida, o apoio de programas sociais, a liberdade, a generosidade autodeclarada
e a percepção de baixa corrupção do governo. Os highlights desse estudo de 2024: a Finlândia continua sendo o país mais feliz do mundo pela 7ª vez consecutiva, cercada por países nórdicos, cercada de países ricos. A prosperidade financeira tem impacto direto nessa percepção mais profunda, mais significativa da felicidade. E não, a Noruega, o mundo nórdico não é campeão em suicídio, isso é um mito, ok? A Índia, com números bem mais difíceis de precisar, tem uma situação igual ou pior do que o mundo nórdico. Israel, apesar dos conflitos, subiu a posição ao top 5, enquanto a Ucrânia caiu vertiginosamente, está lá no 105. Em 143 países, diga-se de passagem, Estados Unidos caiu para 23, a Alemanha caiu para 23, o leste europeu está subindo, prosperidade, acabou o papo de comunismo e tal. Os Estados Unidos continuam bem, 23 em 143, mas é um outlier quando analisado, quando em contraste com os países ricos, porque aparentemente os Estados Unidos, entre os países ricos, é o mais populoso, mais complexo, mais desigual. E nós temos o Centro-Sul, nós temos as costas, nós temos diferenças brutais. Então os Estados Unidos precisa ser tratado com o devido cuidado. Existe uma recomendação global insistente em priorizar a percepção de bem-estar e que está intimamente, fundamentalmente ligada à prosperidade financeira. Mas eu insisto que deveríamos falar de diminuir a miséria, embora miséria não seja uma palavra que, para onde confluem tanta grana, falar em felicidade anima mais, é mais simpático. Bom, a priorização da saúde mental no desenvolvimento infantil da Nova Zelândia surtiu efeito, mostrando que as ações têm efeito. O Afeganistão é o país mais infeliz, seguido por outros países em situação terrível de corrupção, tirania, né, no governo. Ali uma breve lista, compartilhando com vocês, mas mais religiosidade implica menor felicidade, e não o contrário, como revelam os números, né? Pela correlação, mais religiosidade com baixo nível educacional, pobreza, violência e menos solidariedade. A liberdade de credo é um direito inalienável, mas o negócio das crenças induz infelicidade sempre. Mesmo a mídia séria é apocalíptica, né? Porque vende mais, porque impacta o hipocampo. E portanto, isso contribui para que vocês não saibam que estamos muito melhores. O que revela o estudo mais longevo da história. Um estudo que dura 86 anos em Harvard, investigando a felicidade. O que nos mantém saudáveis e felizes ao longo da vida? Se você fosse investir hoje em seu futuro, onde colocaria seu tempo e energia? Uma pesquisa recente com jovens, mais de 80% escolheram ficar rico como opção número 1 e 50% também queriam ser populares. Isso em detrimento de, por exemplo, era uma opção, fazer uma grande descoberta que salvasse vidas. Mas se pudéssemos assistir vidas inteiras desenrolando no seu tempo, por décadas, estudando pessoas da adolescência à velhice, para ver o que importa ao final da jornada, porque quando você se fizer essa pergunta, meu amigo, você vai estar no final da jornada.
Nós, humanos, fizemos isso. The Harvard Study of Adult Development rola desde 1939 e dura 85 anos. Mais ou menos 60 dos 724 participantes iniciais estão vivos. Um dos participantes iniciais se tornou presidente da República nos Estados Unidos. Esta é a 6ª geração de pesquisadores. O sucesso profissional, escutem bem, meus queridos amigos, ou a prosperidade financeira não garantem a percepção de felicidade lá no final da jornada, quando não tiver volta atrás. É a qualidade dos relacionamentos que mais importa, e também no trabalho e nos negócios. Pare e pense bem. A gente estava conversando sobre isso agora no almoço ali, quando você olha para trás, mesmo nas ações de trabalho, nas viagens para o Irã, as relações são a nossa melhor recordação. Pensem bem, não quero ser piegas, não. Eu quero que vocês reflitam. É essa a realidade. Não é o número de relações também que importa, muito menos a tal popularidade, influência. Que é isso, cara? Influência? É a qualidade da força dos laços, estudado, medido na corrente sanguínea, medida a dosagem de oxitocina, vasopressina. É um estudo bastante sério. A desconexão social é a maior de todas as mazelas. Mata tanto quanto o álcool, mata tanto quanto o cigarro. A felicidade parece depender de ser partilhada. E não existe essa de experiência pessoal. A gente quer partilhar a nossa felicidade sozinho, isolado. Isso não tem o menor sentido. Mas estou encaminhando para o final. A sua área de RH está preparada para tudo isso? A ciência também pode mostrar o caminho para a felicidade? A gestão de RH acusa o New York Times, que esses testes de personalidades acientíficos, praticados no Brasil amplamente, nas empresas de vocês, Enneagrama, Color Code, Myers-Briggs, diz que isso não tem mais valor do que horóscopo, do que bolachinha, aquela mensagenzinha do biscoitinho chinês. Vocês estão jogando dinheiro fora. Vocês não têm nada se tem isso. Isso é horóscopo, isso é absurdo. Mas existem interesses comerciais e o tipo de psicologia ensinada no Brasil não é científica em nenhuma universidade. Infelizmente, isso inclui as universidades públicas. São exercícios baratos de enganação através de Barnum Effect ou do efeito Forer, que é você escrever coisas que se encaixam na experiência de qualquer pessoa. Isso é uma manipulação. Reflitam, a inteligência, não adianta utilizar a inteligência artificial ao final do processo. A inteligência deve permear toda a organização, começando pelos estatutos e propósito. Não adianta no final. Tem que revisar os organogramas, as coisas mudaram. Não pode mais continuar havendo a mesma territorialidade entre indústria, não pode entrar na sala de controle da agrícola, que não pode falar com a TI. Não, isso não existe. A empresa, hoje, uma empresa baseada em evidências, baseada em dados, precisa compartilhar a informação, trabalhar unida, trabalhar conectada. Temos que mexer em organogramas, criar áreas atentas à transformação contínua.
a consciência, a complexidade, revisar os nossos processos, métricas. Não é só levar tecnologia. Temos que revisar a grade de formação dos nossos funcionários. Temos que revisar o processo de seleção. Não é só. Você vai entrar com algoritmos e quem vai perguntar aos algoritmos? Isso está acontecendo. Os profissionais que vêm para o mercado não estão preparados para perguntar. Eles estão acreditando, e gestores acreditando, que existe algum tipo de mágica em simplesmente dar mais enlevo à estatística, que agora ela ganhou um nome mais bonito. É estatística adaptativa, redes neurais, que eu estudei nos 90, que alguns já praticam desde os 90. Temos que planejar com inteligência, operar com... E o RH é o primeiro lugar que precisa receber inteligência. A Self-Determination Theory, ela é muito vívida aos nossos dias e amplamente desconhecida pela psicologia no Brasil, ela é um outro instrumento científico importante para medir a motivação. Ela também prediz o bem-estar. Mira, ela mede a nossa necessidade de autonomia, pertencimento ao grupo e competência. Isso prediz, com um altíssimo nível de sucesso, o engajamento e a performance de nossos profissionais. Esses instrumentos científicos são altamente preditores. Eu, na minha tese doutoral, medi a personalidade em mais de 1000 pessoas em uma usina no Brasil, e que isso predisse com 80% de acuracidade que a motivação intrínseca, ligada a personalidades com alto nível de consciousness, de conscienciosidade, era altamente preditora do sucesso. A neurociência acumula 68 prêmios Nobel e nossos profissionais não sabem disso. Uma pessoa que mede o fator G abaixo de 80 tem 3 vezes mais chance de morrer em combate, acidentar-se na indústria, cometer erros dramáticos no ambiente laboral. Nos Estados Unidos, o exército americano não contrata pessoas com fator G abaixo de 80 e limita 20% do contingente, pessoas entre 80 e 92. É importante medir a cognição, mas não para segregar. É importante medir a cognição porque ela pode ser desenvolvida. Você pode estimular a cognição. Mesmo a criatividade, até ali um nível de 130, a criatividade é altamente correlacionada com o fator G. A partir de 130, as personalidades ficam bem estranhas, tudo pode acontecer. Portanto, cognição aumentada induz inteligência aumentada, sempre atento aos nossos limites. Apenas 3 processos cognitivos, categorização, abstração e hipotetização, predizem 80% do sucesso em qualquer área profissional. E educação científica é isso. Portanto, aliás, conhecimento científico para mim é um pleonasmo. Ciência, do latim, é conhecimento. A evolução nos lapidou para sobreviver, mas não para buscar a verdade, a justiça, frente à complexidade galopante. Precisamos de educação, de muita educação. Esse é o próximo livro que eu vou lançar. Inventamos o método científico cumulativo, dedutivo, culminado no onus probandi, para testar a nossa própria lucidez. Maravilhosamente imperfeitos. Você, eu, somos estranhos, raros, vivemos em um loop automático, maravilhosos, imperfeitos, e não tem problema nenhum. Portanto, o meu conceito de humanidade aumentada é que a dita inteligência artificial que está por aí, e ela entra no debate, ela pode, melhor ser descrita como um conjunto de recursos estatísticos, mas é capaz de induzir cognição aumentada, que induz humanos com inteligência aumentada, o que pode induzir
cidadania aumentada e humanidade aumentada. Esse é um framework que eu tenho para uma empresa moderna, o conceito de uma empresa moderna, propositiva, centrada no homem, dirigida pelo conhecimento. Esses são os meus pilares. Estudei isso, trabalhei e discuti com os que estão aí, com a IBM, com a McKinsey, com a MIT, com a Harvard Business School tenho trabalhado com empresas nessa direção. Bom, como criar uma política pública de saúde mental, de prosperidade, de bem-estar, sem professores, sem profissionais, um país dirigido por uma classe política negacionista, em síntese, né? Precisamos apenas que os governantes cumpram o seu papel diminuindo o estresse, medidas sobre segurança pública, além de educação e saúde de qualidade, um beco sem saída. Isso turbinaria empregos. Esse é um conceito moderno, Replanet Index, né? A busca de bem-estar, saúde fisiológica, né? Cardiorrespiratória, justiça e o ecological footprint, né? Uma preocupação com o meio ambiente. Pessoas e organizações buscam resultados, mas a meta deveria ser a consciência. É o conhecimento que importa. O resultado, a gente vai chegar lá, mas com conhecimento, essa busca de resultado se torna um processo contínuo. E pluribus unum, da bandeira americana, de muitos, um só espírito. Isso converge para a própria essência da felicidade humana, é a percepção de que nós fizemos alguma coisa juntos. Unidos somos mais fortes, mais inteligentes, aptos, mais felizes. A força de nossa organização, devemos considerar isso, está na consideração por cada um de seus membros. Psicopatas escalam as hierarquias e em processo predatório. Não podemos garantir que todos sejam felizes, mas me encaminho para o finalzinho aqui. Voltamos então a um beco sem saída, porque se os psicopatas estão lá, se isso for verdade, esses anseios e os anseios de Thomas Jefferson não se concretizarão. Bem-vindos à humanidade também. Mas nós tivemos Voltaire em 1759, que enveredou por esse mesmo beco sem saída em sua época, genial, na obra Cândido. No final, Cândido conclui, diante dessa impotência que eu também sinto agora: todos temos um jardim para cuidar. Cada um de vocês tem um jardim para cuidar. Seja amanhã, quando chegar no escritório, chega agora à noite, ali no Porco, no Rolete, tem um jardim de amigos esperando. Prometi que não seria piegas, e eu estou sendo sincero. Termino. 250 anos de ciência transformaram a história. A genética é imperiosa. A personalidade não pode ser moldada, a lucidez não é a regra. Não existe livre-arbítrio. Aprendemos pela cognição, processando a informação. Precisamos de uma sociedade bem formada e informada, que escolherá a união, porque ela é inteligente. A dita inteligência artificial não passa de um conjunto de ferramentas em data science e estatística, mas é essencial. Conhecimento científico é um pleonasmo que pode induzir ética, prosperidade e felicidade. Todos temos um jardim. Perdão, nós morremos no final desse filme. Todos nós aqui morremos no final desse filme. A hora é agora. Tudo começa e termina em humanos, em um loop bem estranho de nossas vidas. Dedico essa apresentação ao meu pai, que
que teve uma vida maravilhosa, maravilhosa. Meu general Sherman está escrevendo os últimos parágrafos da vida dele. Muito obrigado.